Começa agora na Mundial o programa Virar o Jogo. Como agir no mundo das incertezas. Com a palestrante e escritora Leila Navarro. Com a musiquinha, por favor, já me vê, que eu tô no vídeo ali. Então vamos dançar também, se é assim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Alguma vez na sua vida, durante os últimos tempos, você esteve assim, para o mundo agradecer, não estou entendendo mais nada, o que está acontecendo? Uma sensação de insegurança, de vontade, de medo, de felicidade, de tudo junto. Você não consegue entender muito bem o que você tem que fazer, mas você tem que continuar vivendo, porque dá vontade de continuar vivendo, então é um momento muito especial durante a Terra, mas, meu Deus, que medo. Eu fui dar uma palestra e uma pessoa falou assim, há 4 anos eu estou em crise. Isso aqui é uma crise constante ou alguma coisa que eu não sei o nome? E teve alguma coisa que você não sabe o nome, eu acho, né? Porque 4 anos de crise, isso não pode existir. Eu também senti esses medos, eu também senti um monte de coisa, não estava conseguindo explicar. Até que me falaram de um negócio que chama fluxonomia. Eu falei, hã? E daí eu fui ver o que era a fluxonomia. E é uma coisa que explica tudo, de um jeito tão fácil, para você entender essa confusão toda que a gente está sentindo, que a gente está percebendo, que eu estou apaixonada pela fluxonomia. E daí eu fui ver o que era e quem que é essa pessoa. Gente, esse cérebro dessa pessoa deve ser uma coisa muito legal, porque é uma pessoa que pega um negócio todo bagunçado e ela consegue colocar tudo em caixinha e consegue explicar de um jeito tão bonitinho e começa a mostrar para você que essa caixinha tem movimento, que tudo acontece e você começa a sentir em paz, tranquila. Para mim, ela me trouxe a paz e a tranquilidade de viver na 4ª dimensão. E é aqui que nós vamos falar com essa moça que chama Lala. Lala de Enzelim. Mas não importa. Lala já é o máximo. Fluxonomia, devia ser o sobrenome dela. Quer dizer, Lala Fluxonomia, que eu acho que já estava bom demais. Lala, que prazer poder falar com você. Eu tenho visto minha você. Querida. Eu comprei o curso dela, eu tenho visto ela lá. E assim, eu fico numas primeiras aulas lá, porque eu quero absorver, eu quero repetir, eu quero que aquilo fique fácil em mim, que aquilo flua em mim. E são conceitos que, embora eu entenda e que eu sinta, porque você conta de um jeito que a gente começa a sentir, vivenciar, é interessante, eu vou te falar, eu acho que eu sinto mais do que eu sei a teoria das coisas que você tem passado. Isso é muito interessante, porque ela passa de um jeito, conforme você vai falando, eu acho importante esse depoimento, conforme você vai falando, eu vou me vendo no dia, eu vou usando no meu dia, mas eu não sou capaz de explicar tudo como você explica, porque são muitos termos, muitas coisas, você estudou muitas coisas para você conseguir organizar aquilo. Eu fico encantada, eu sou sua fã, de carteirinha, eu fico com a boca aberta. Então, vamos primeiro falar para essas pessoas o que está acontecendo. Essa pessoa que está com medo, que está na dúvida, que está vendo tudo tão rápido. Eu tenho 2 filhas que estão grávidas agora, e elas falam, mãe, eu sou grávida, nós somos 2 senhoras grávidas, uma está de 40, outra está de 39 anos e vão ter o primeiro filho. Ah, que legal. Estão no tempo. Estão no tempo. É outro tempo, mas daí, esse é o tempo. E fico assim, eu queria que, uma delas, uma editora, falou, mãe, eu queria que o mundo parasse, porque eu queria que meu filho tivesse a educação que eu tive, mas eu nem sei que educação que eu vou dar. Então, realmente, nós estamos num momento que a gente não sabe mais o que fazer. E eu acho que a fluxonomia, você vem trazer isso, essa tranquilidade de entender que nós estamos no tempo, e no melhor tempo. É só saber conhecer esse tempo, né? Então fala, Lala. Olha só, primeiro também sou sua fã, estou super feliz de estar aqui. Você tem uma capacidade admirável de sintetizar e de perceber que é uma das qualidades que eu mais admiro no mundo. Então, olha só, para a gente entender o que está acontecendo, a primeira coisa... Eu sou futurista desde 95, mas falo disso há muito pouco tempo, porque era muito bizarro. Todo mundo achava que eu lia a bola de cristal. Mas não, é uma profissão, e é uma profissão que tenta olhar as coisas, não os detalhes, mas o todão, sabe? É de ser como se fosse sintetista e não analista, para tentar compreender o movimento de uma forma geral. E aí, o que está acontecendo? A gente tem uma metáfora que é legal para explicar isso. Imagina que fosse um mundo que fosse bidimensional. E uma criaturinha, como esse papel aqui, para aqueles que vão para o seu canal ver o nosso vídeo, que fosse bidimensional. Uma pessoa que vive em 2 dimensões,
o que acontece na terceira dimensão, que não tem nada de especial, parece para ela uma coisa absurda. E ela não entende nada, ela não entende nada do que acontece em volta dela. Ela só sabe do mundo dela porque ela não está olhando de cima. Eu que estou olhando de cima, tenho uma outra percepção, eu entendo tudo que está acontecendo. A gente agora está como 2Dzinho, porque desde que nós estamos em rede, é como se a gente estivesse num outro mundo. Esse outro mundo é muito, 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 muito diferente de tudo que já veio antes, porque ele é fora do tempo e do espaço, que é uma coisa que a gente diz, tudo bem. Eu uso o exemplo da minha filha que estudou no Japão, eu ligava para ela, ela atendia amanhã. Como assim? A cabeça não entende. Como é que liga e atende amanhã? Ou que atravessa dezenas de milhares de quilômetros em instantes, ou para outro planeta em instantes. E aí, a gente está nessa situação instável porque estamos vivendo essa mudança. E se a gente sabe disso, dá uma certa tranquilidade. E a outra coisa importante para dar uma tranquilidade é olhar para trás e ver que ao longo da história as coisas sempre foram melhorando. Então, se a gente pensar na vida dos nossos bisavós e comparar com a nossa, praticamente não conheço quem a vida tenha ficado pior em termos de oportunidade, de acesso, de todas essas coisas. Mas ela é diferente. E ela agora é exponencialmente diferente. Ela é diferente de uma forma muito intensa e muito rápida. Então, esse desconforto é porque a gente está sendo exigido realmente a mudar de maneiras de fazer. É um desconforto de uma transição. A gente, em estudos do futuro, chama isso das forças mudando o futuro. E é meio como se fosse uma força mesmo. Então, a gente vive essa transição, ela é cheia de oportunidades, desde que a gente compreenda. E se a gente compreende, a gente, da mesma maneira que eu na terceira dimensão, porque vejo de cima e vejo tudo, tenho, né? Se a gente olhasse, por exemplo, quando a gente olha de cima de uma montanha ou um avião, a gente enxerga tudo, porque eu estou numa outra dimensão. Quem já compreendeu a rede e como ela opera, tem mais ou menos a mesma vantagem. Consegue enxergar as coisas melhor do que a quem ainda está ali fora da rede da quarta dimensão. Lá antes de começar o século XX, porque eu vim do século, antes de começar o século XXI, porque eu vim do século XX, era muito interessante. A gente falava que quando viesse o século XXI, até falamos de uma certa data, que as coisas iam passar para a quarta dimensão. Que tinham pessoas que iam ficar na terceira dimensão e tinham pessoas que iam passar para a quarta dimensão. Isso ficava uma coisa meio esotérica, meio mística. E daí, quando eu vi as suas explicações, eu falei assim, é isso. Nós estamos vivendo na quarta dimensão e tem pessoas que já passaram tão fácil e tem pessoas que estão na terceira dimensão e não conseguem entender. E assim, não tem que ter culpa, não tem que ter medo, né? Porque assim, logo, assim, quando você passa, é uma coisa assim, é um puff. Você passa e você nem sente. É uma coisa engraçada, porque às vezes você quer passar, você não consegue passar. Mas tem uma hora, nossa, passei, estou aqui na quarta dimensão. Nossa, é verdade, eu nunca tinha pensado nesse ponto de vista, sim, porque a gente pensava, meu Deus, o que vai acontecer? Nós vamos nos desmaterializar, isso, né? Vamos não sei o quê. Não, é só uma questão de ponto de vista. Ponto de vista. Que é isso que acho que você relata, que me deixa muito feliz, quando você está vendo a fluxonomia, que é exatamente isso. Num primeiro momento, o que a gente faz é oferecer como se fossem novas lentes, novas formas de perceber. Porque um futurista basicamente faz isso. Ele vê o que está lá, mas ainda não foi muito percebido. E aí, com o tempo, você vai acostumando a enxergar desse jeito diferente. E depois dá para operacionalizar com isso, dá para fazer coisas. Mas num primeiro momento é meio mudar o jeito de enxergar o que é problema, o que é oportunidade, o que é riqueza, o que é recurso, porque a gente está acostumado a achar que recurso é só dinheiro, só quantidade. É como se a gente fosse, não é nem 2D, aí é 1D, é uma única dimensão. Mas quando você começa a ver que recurso é de várias naturezas, que o teu conhecimento, a tua rede de relações, a infraestrutura que você tem, tudo isso pode ser recurso, e que os resultados também são de outras naturezas além do monetário, inclusive os outros são os que fazem a gente mais feliz e o planeta mais saudável, os resultados culturais, ambientais, sociais, aí as coisas vão meio que entrando no lugar mesmo, e a gente sai de uma sensação de escassez
para uma sensação, primeiro, de abundância, de que tem, e depois para um estado que é o que talvez seja mais legal, que é de suficiência, sabe? De qual é o tamanho que tá bom? Qual é o tamanho aonde pode dar tudo certo para mim, para o outro, aonde não tem uns com de mais, uns com de menos, e aí, por isso que a gente chama, inclusive, de fluxonomia, porque existe tudo, a gente tem todos os recursos, tem conhecimento, tem pessoas, tem tempo, o que tem é que essas coisas não estão fluindo, às vezes está entupido, tem de mais num lugar e de menos no outro, e se você consegue desentupir isso, aí é incrível. É isso, por exemplo, que a gente faz nas nossas assessorias com corporações e tal. É assim, ver onde dá para desentupir o fluxo. Então, eu fico pensando assim, nossa, se eu fosse presidente de um país, aonde que eu poria a fluxonomia? Mas eu pensando na escola, na educação, seria fantástico se o professor tivesse a oportunidade de ter esse olhar, né? Porque ele ia olhar para essa criança de um jeito diferente. Eu tive essa semana, eu passei um fim de semana num workshop que chama, eu vou falar muito dele porque eu adorei tanto, é Startup Weekend. Então, assim, você fica em 54 horas, você tem uma ideia, forma um grupo e cria uma startup. E esse grupo, esse time, são pessoas diversificadas, com conhecimentos diversificados, e você tem que trabalhar. E no meu grupo tinha pessoas diversificadas, mas tinha um menino de 17 anos de idade. Gente, eu não convivo com gente de 17 anos de idade. Que presente, né? Que coisa maravilhosa. Que mindset é aquilo, né? Então é interessante, assim, a resistência que muitos tinham, que ele falava uma ideia tão simples, tão límpida. Aí não era uma ideia, era uma luz. E tem gente que fala, que isso? Nem ligava para a coisa. Que interessante a nossa dificuldade de não conseguir perceber o simples, o óbvio. Porque a gente tem tantas crenças, e daí eu me lembrei muito da fluxonomia, porque a gente tem tantas crenças que vão embaçando tanto a nossa lente, que diante da luz você não consegue perceber. A luz te incomoda, né? Porque você está tão embaçada com tantas crenças. Por onde você acha que a gente podia começar? A educação é uma coisa que você acaba atingindo a empresa, né? Você trabalha com consultoria em empresas? Trabalho. E trabalho com formação de pessoas como você, que estão atentas para a transição, e aí são muito variadas. São empreendedores, são profissionais dentro de instituições que estão ligados à transformação, são profissionais liberais e tal. Uhum. Mas, olha, a educação está longe disso? A educação deveria estar muito mais próxima, Leila, mas eu não consigo. E aí, a gente está, inclusive, num movimento de transição, porque agora é um conhecimento muito novo, né? Fruto de muita prática, são quase 4 décadas. Mas agora ele precisa ser escalado, e isso vai ser possível com outras pessoas. Então, eu queria desenhar um outro modelo de negócio, por exemplo, onde tivesse quem pudesse fazer fluxonomia para crianças, fluxonomia para adolescente, fluxonomia para cidade. Eu acho que você está no caminho. Eu chamei você aqui porque eu me encantei com o curso. Eu estava desabafando com uma amiga, e que nem não esperava que ela ia me dar essa resposta. Ela falou, nossa, gente, eu tenho que mudar minha vida, eu tenho que me reformular, eu tenho que me refazer, e eu estou buscando, mas não encontrava um lugar que encaixasse tudo, sabe, que me desse mapa de tudo. Eu estava com um monte de coisa, com um monte de desejos, de coisas, mas não conseguia arrumar. E daí ela falou, você conhece a fluxonomia? E eu fui procurar a fluxonomia, estou fazendo o curso, tem um curso pela internet que é genial. O seu curso está ótimo, está fantástico, os vídeos estão fantásticos, a explicação, a lógica, o jeito como você fez, está perfeito, tá perfeito. E vai dando tá dando uma luz pra gente, uma tranquilidade, e eu vou, e eu volto, eu vou, e eu volto. Eu falei pra ela, eu vi tudo como se fosse Netflix, e agora eu tô assim, agora que eu tô vendo direito, né? E agora eu tô vendo que eu queria ver, como é que é essa história? Não é pra falar isso aqui. E agora eu tô vendo direito cada um, estou estudando, e estou parando, e estou digerindo, porque é muitas coisas novas. Ela coloca as coisas de um jeito que te dá tanta tranquilidade, mas é muita coisa nova para você perceber e você encaixar, que depois eu acho que te dá um conforto muito grande, daí que eu vou poder realmente aplicar tudo. Eu já estou aplicando muita coisa, né? Porque a gente vai... Mas eu queria depois ter não sei se você é fluxonomista e tal, mas eu vou deixar a coisa acontecer. Estou muito feliz que você está aqui e de poder falar do seu curso. Então me diz, quem quer fazer o seu curso, o que tem que fazer? Onde você encontra mais informação é no meu site, que é o que a gente mantém mais atualizado, que é o laladenzelin.com.br. Aí na parte de formação a gente fala dos cursos, são poucos,
no ano, porque a gente faz tudo de uma forma muito artesanal ainda, porque tem que fazer, ver o que funciona, o que não funciona, ajustar, a gente ainda não está num esquema de massa. Ela é muito humilde, o curso está ótimo, você já pode... Gente, está fantástico. Que bom ouvir isso, eu sempre acho que precisa... Não, olha, está fantástico. Os seus vídeos, o seu material, o conteúdo que você tem lá está fantástico. E assim, eu dirijo, tem que digerir devagar, porque assim, é muito conhecimento, assim, mas não é um conhecimento denso, é um conhecimento, talvez, é denso, mas ele é fluido, tá? Olha que você entende, é tudo paradoxal, ambíguo e complexo. É lá. Acho que são coisas que não são complicadas, né? Mas são complexas. E o que eu fico tentando fazer é ver como dá para falar simples de coisas que são complexas. Porque a gente está falando, esse é o grande desafio de trabalhar com o futuro, é que você está vendo coisas que os outros não estão vendo. E essas coisas, falta uma linguagem. Como é que eu vou descrever um mundo que eu estou vendo e os outros não estão vendo? Eu vou dizer, nós temos aqui um Biririft. E o Biririft funciona na base do Baloloft. Então, como que eu traduzo isso para outra língua? Né? Mas, vem cá, eu acho assim, ela criou um gráfico, pode chamar de gráfica? Isso é, como você falou de mapa, meio por aí. É um mapa. E esse mapa ajuda muito. Mas, assim, é uma coisa que para você chegar nisso, você tem que fazer vários passos. Agora, essa coisa de falar assim... É complexo, como você falou, não é complicado, mas é complexo, né? É porque é muito paradoxal, né? É esse mundo que nós vivemos, né? Porque, na realidade, eu acho assim que não é complicado e é complexo, é verdade. Não é complicado, mas como é novo e é muita coisa, você fica meio que desse jeito que eu tô digerindo aos poucos, deixa eu levar ela lá, porque eu quero que mais gente tenha acesso a isso. Que maravilha. Do jeito que está. Eu acho fantástico. Essas 7 etapas, elas não foram inventadas. Elas foram observadas ao longo de uma trajetória muito, muito, muito diversa. Que foi sempre focada em busca de soluções, né? E em âmbitos muito diversos. Eu vim da área cultural, com toda a questão de linguagem, depois corporação, terceiro setor, governos locais, Nações Unidas e tal. E a gente chegou, olhando o que funcionava e o que não funcionava, viu que tem como se fosse uma escada, que você não chega num degrau sem passar pelo anterior. E que aí são essas 7 etapas. A primeira é compreender o presente, eu tenho que saber o que está acontecendo, porque senão eu falo, meu Deus do céu. Depois você precisa achar um caminho, porque se você sabe que você tem que mudar de rumo, para onde você vai? Então, aí a fluxonomia é bússola. E a bússola é a visão de futuro. Aí a gente passa por 4 dimensões para materializar o futuro que você viu, que são 2 dimensões que a gente chama de tangíveis, que são as coisas materiais, o dinheiro, a estrutura, e 2 dimensões que são intangíveis, que é a dimensão cultural e a social. E elas estão associadas com as novas economias, que é um dos desafios que a gente, nesse mundo 4D, precisa se ligar, porque elas têm muitas oportunidades para a gente. Por exemplo, as novas economias são criativa, que tem aquilo, o teu valor não está na coisa em si, mas no como você faz isso. Então, por exemplo, um monte de gente faz ovo, mas se o seu ovo é o ovo da galinha feliz, ele tem outro valor. Depois, a economia compartilhada, que é compartilhamento de infraestrutura, porque aí você ganha, o planeta ganha, todo mundo ganha. Imaginou, por exemplo, se num prédio a gente compartilhasse as ferramentas que tem e fizesse um Fab Lab em cada prédio, onde aquele nosso parente que está deprimido na frente da TV estaria ajudando as crianças que também estão deprimidas na frente do tablet a construírem coisas. Depois, a economia colaborativa, que é um desafio atual, que é de cogestão, como é que a gente ganha escala, cada um fazendo um pedacinho. E uma economia que é multimoedas, onde eu trabalho com recurso e resultado, que não é só monetário. Traduzindo isso em miúdos, o que isso pode significar? Vou pegar aí o exemplo, a gente está numa idade onde a gente tem que lidar com parentes mais velhos, né? Não sei como são seus pais, a minha mãe tem 90, é muito autônoma, mas de toda maneira é uma coisa, né? Todos nós temos aquele parente mais idoso, as crianças e tal. E cada um tem este problema.
E por que cada um tem esse problema? E se a gente se revezasse para 7 pessoas, cada dia um cuida do velhinho do 7? E aí os velhinhos vão achar ótimo, porque eles vão estar com outros velhinhos, a gente vai achar ótimo, porque a gente vai estar trocando, e isso pode se espalhar para todos os âmbitos da vida. Porque aí a gente, pelo compartilhamento, pela colaboração, a gente consegue equilibrar um pouco o grande desafio dessa vida da 4ª dimensão, da vida em rede, que é a dinâmica exponencial dela. Que é tudo muito rápido e é tudo demais. E sozinho a gente não dá conta. Então, esse é o grande desafio. O século XX era um século que dava para fazer coisas sozinho. O século XXI, a gente só vai dar conta do recado fazendo junto. Só que fazer junto é super legal, desde que eu me instrumente para isso, porque a gente não foi preparado, a gente foi preparado para desconfiar e não para confiar, para competir e não para colaborar. Então, é muito legal aprender esses instrumentos para a colaboração e o compartilhamento, mas exige da gente uma mudança aí de postura. Gente, isso é genial, porque esse fim de semana a gente estava lá na Startup Weekend, e o que acontece? Todas as startups, de modo geral, vão usar essa nova economia, esse ecossistema, né? E daí você dá uma ideia, não, mas não vai dar, porque as pessoas não vão pagar, as pessoas vão fazer não sei o quê, tudo que a gente pensa, você fica imaginando que as pessoas vão contra, que elas não vão conseguir, e daí quando você vê um monte de sistemas que estão aí, foram startups que estão aí, que estão funcionando, e que existe uma confiança, e que começa a acontecer. Você começa a educar as pessoas através do usuário, que está começando a usar um sistema. Claro, né? E todas as coisas que funcionam para o futuro, elas parecem muito estranhas para o presente. Tem que ser assim, quem diria que o Airbnb ia dar certo? Você botar um monte de estranhos dentro da tua casa. Imagina, como assim? Vai ser um caos. E não é? E essa abertura para o novo, a gente precisa de lentes mesmo e de parâmetros, sabe? Para não ir no achismo. Então, vamos medir. Vamos saber. Você está falando aí de idoso, e ontem, assim, no nosso grupo, o grupo que eu até sugeri, foi de criar cuidadores compartilhados. Exatamente. Por quê? Porque às vezes um idoso que você tem em casa, que você é responsável pelo seu idoso, semi-dependente, você precisa de uma coisa pontual. Alguém que acompanha ele no médico, alguém que acompanha, faça alguma coisa, que dê um banho, ou que vai comer com ele, e que você não está disponível, você que é responsável, e que você precisava de alguém. Então, uma vez eu tive que pedir para o zelador acompanhar minha mãe no médico, que ele tinha disponibilidade, ele tinha carinho pela minha mãe, porque eu não consegui voltar de uma viagem. Então, você não tem aquela pessoa, às vezes, os netos estão cada um na sua vida, então você tem que criar um sistema que você pode. E eu tive essa ideia. E o menino de 17 anos falou assim, sabe o que eu estava pensando? Eu estava pensando numa coisa voluntária. Eu não faço nada, eu tenho 17 anos. Eu não faço nada, eu tenho tempo disponível. Eu podia dar parte do meu tempo voluntariamente para uns idosos. E assim como eu, vários jovens podiam. Eu falei, ai, meu Deus do céu, que coisa mais bonita. Pois é. E de repente, em troca de uma coisa que o idoso tem, que ele não tem, que é a experiência, ensino. Porque na Espanha tem um trabalho assim, é um prédio onde os universitários não precisam pagar aluguel e eles dão um tempo para ficar com o idoso, para aprender, sei lá, para jogar xadrez, ele ensina computação para o idoso ensina alguma outra coisa. Pode até ensinar inglês, pode ensinar conversação no idioma, né? Quer dizer, tem milhões de coisas. Milhares de trocas. Que a gente e isso é uma coisa super importante, sabe? Uma das coisas que a gente observou com a fluxonomia, eu estou até estudando inteligência sistêmica, é que uma das coisas muito importantes é o equilíbrio no dar e no receber. Porque isso mantém o sistema saudável. Então, cada um que recebe algo precisa dar algo em troca. Não precisa ser moeda. Isso é que nem relacionamento de casal, de família, de tudo, claro. Né? Porque até da Mãe Terra, que eu acho ótimo que ela fala, que nós vamos terminar a nossa entrevista com isso. E ela falou um negócio que isso eu estou usando nas minhas palestras, que eu achei lindo lá. Que quase sabe o que foi o nosso problema? Começar a chamar a Mãe Terra de mãe. Porque mãe é aquela que dá, que não tem fim, que dá tudo para os filhos. Eles foram chamando a Mãe Terra e foi tirando tudo, deixando aquela, Mãe Terra, imagina, santa, dá tudo, e nós espoliamos a Mãe Terra. A gente tinha que chamar ela de filha, porque a filha a gente cuida, está em desenvolvimento, é um outro lugar, né? E eu achei isso tão simples, tão sutil, e eu começo a falar assim, filha Terra. E não Mãe Terra. Vamos cuidar da Terra. Muito obrigado, Lara. Eu que te agradeço, querida. Você é uma pessoa muito linda. Muito obrigada. Tchau, gente. Até a próxima. Muito linda você, Lara.